Pessoal, olha isso aqui. O teu Deus chamou Deus Nabucodonosor chamou Nabucodonosor de meu servo. meu servo. E o que Nabucodonosor fez? Ele destruiu o templo e levou o povo cativo. Por Destruiu ordem o de Deus. templo, destruiu os muros de Jerusalém. Aí nós temos o rei Ciro. Vamos lá, Isaías 45. Deus fala daquele que iria destruir, mas Deus, que o cativeiro seria de 70 anos, mas ele fala quem iria libertar. E Isaías 45, o rei Ciro, que assumiu a Babilônia, o Ciro, Deus cita ele em Isaías 45, quase 100 anos antes dele nascer. 150 anos. Mas vamos lá. E diz, eu te É chamo benção. pelo nome e sobrenome. Nome e sobrenome. E aí, quando Isso é você benção. pega Donald Trump, ele Olha nasceu só. com um propósito de Deus nessa terra. Olha e só. ele está cumprindo o propósito. E É o qual é o propósito de cumprimento? Deus. O cumprimento da profecia. Por exemplo, o nome Donald Trump, Donald, é Daniel. O Senhor é meu juiz, ele é um peso de juízo na terra. Trump, trombeta. Trombeta. Tá certo. Caramba. Você tá entendendo? O nome dele é Daniel, o Senhor é o meu juiz. A E trombeta do juízo de Deus. Daniel eu não É isso sabia. aí. Donald eu não sabia. Mas o Trump eu sabia Deus que era chamou trombeta. O que aconteceu com esse rei Ciro? Ele foi profetizado 150 anos antes dele aparecer. Na época, ele tomou o poder e Daniel já o aguardava, onde o povo estava cativo no império de Nabucodonosor. Ciro foi o libertador. Fundou o império Aquemênida, de um deus Aquemenes, e era um império Medo e Persa. Libertou o povo de Israel do poder da Babilônia. Quando Belsazar fez aquela farra lá em Daniel 5, sendo filho de Nabucodonosor, ele profanou os utensílios da casa do Senhor numa bebedeira lá. E diante dele na parede foi escrito com um dedo de fogo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Então Daniel foi trazido à presença do rei para interpretar o que tinha sido escrito na parede. Mene, Mene, teu reino acabou, teu reino acabou. Tekel, pesado foste e foste achado em falta. Parsim, o teu reino foi dividido, entregue aos medos e aos persas. Quem era o fundador desse reinado? Ciro, que foi profetizado 150 anos antes dele nascer. Então, quando começa a profecia das 70 semanas? No cativeiro babilônico esse. E acaba quando? No final de tudo. Na volta de Cristo. Estranho Donald Trump, né? Ter esse nome, Trump, trombeta. Eu, antes de pensar nisso aqui que eu estou pensando aqui agora, que eu estou abrindo para vocês, eu tinha dito, o rei Ciro, ele é o libertador lá do povo de Deus. Tivemos o libertador lá no povo do Egito, que foi Moisés. Tivemos outro libertador, que foi o rei Ciro, foi levantado para isso, para libertar o povo. Porém, eu não vejo Donald Trump como um libertador. Mas assim, como também a gente não via Ciro. A gente via Moisés, mas Ciro não. Mas o rei Ciro, ele trouxe a libertação porque, por mão forte, sendo incrédulo e sendo devoto do deus pagão Aquemenes, por isso que deu a origem ao Império Aquemênida. Né? O Donald Trump também é um pagão que até se idolatra, né? Não seria referência de um crente, mas Deus ele não precisa de pessoas, como ele não precisou de um crente, não precisou de um de um homem santificado para fazer o que foi feito com o rei Ciro. E agora de igual forma, não estou dizendo que Donald Trump vai ser o libertador, mas Trump significa trombeta, então devemos estar atentos, né? É bem provável que seja realmente, como eu falei nos outros vídeos, a última eleição. Não é que ele vai ser o libertador, mas ele aponta provavelmente o final das 70 semanas. Que se ele tem 4 anos de governo e que mais 4 anos agora para frente vai dar 2024, mais 4 anos, que ele vai estar no poder 2028. Ele vai entrar em 2025 com mais 4 anos 2029. Ele estando em 2029, concluindo-se 3 anos e meio, Jesus pode voltar no meado dos 7 anos, que pode ser que nós estejamos inseridos agora a partir de 2025 até 2029, completando 3 anos e meio. Ou pode ser que os 3 anos e meio já deram início. Em 2023, como muitos já estão profetizando aí, né? Que 2023 mais 7 anos, 2030, que são 7 anos de tribulação, incluindo 3 anos e meio iniciais, que nós interpretamos que seria a tribulação, guerras e rumores de guerras, peste já aconteceu,
Mateus 24. E os 3 anos e meio finais, que seriam a grande tribulação, a pior parte da tribulação, que, pelo que o mesotribulacionista defende, seríamos arrebatados no meio desses 7 anos. Sim. Irmão, eu não queria estar falando isso. Não queria. Eu vim para a Europa, estou querendo seguir minha vida, quero montar minha empresa aqui e fazer a obra de Deus. Mas eu não posso ir contra os acontecimentos. É uma coisa que está difícil. Vejo muitas profecias, até na nossa vida, de revelações para acontecer na minha vida, na vida da minha enteada, na vida da minha esposa. E cadê o tempo para essas coisas acontecerem? É que eu não consigo entender. E olha só o que está escrito em Esdras 1:2. Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me designou para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Todos os reinos da terra. Dá para interpretar um pouco a OTAN, né? Que é dos Estados Unidos, que hoje está na mão do Donald Trump, trombeta. E o rei Ciro deu ordem para reconstruir o templo de Salomão. Será que vai vir para as mãos do trombeta aí, o Trump, o poder de dar início à reconstrução do terceiro templo? Porque as profecias são assim, elas acontecem de novo. A Bíblia é um livro profético, então vai acontecer de novo, para que as coisas se interpretem no passado, assim como a serpente do passado, ela vai voltar, assim como o dragão que arrastou 1/3 parte dos anjos do céu, ele vai voltar no final dos tempos. Assim como o início das 70 semanas foram profetizadas em Daniel 9:25, decreto do rei da Pérsia em 538 a.C., a restauração de Jerusalém e a volta dos exilados, nascimento e morte do Messias até o surgimento do Anticristo e a grande tribulação. E põe-se em dúvida que o decreto que deu início às 70 semanas de Daniel seria o decreto de Ciro ou o decreto de Artaxerxes. E Artaxerxes foi em 457 a.C. e o decreto de Ciro foi 537 ou 538 a.C. Podemos estar nos últimos 7 anos das 70 semanas de Daniel? Sim. Podemos estar nos finais das 2.300 tardes e manhãs de Daniel? Sim. Estamos finalizando os 6.000 anos, que são 6 dias para trabalhar e o 7º para cessar das suas obras, igreja. Porque um dia para Deus é como se fosse 1.000 anos e 1.000 anos como se fosse um dia. Trabalharás o homem 6 dias e no 7º cessarás das suas obras. É a mesma coisa para a igreja. 6 dias trabalhando, evangelizando, cumprindo o ídolo de Marcos 17, se não me falha a memória, e no 7º, o descanso, que é o 7º milênio, que a igreja é levada daqui para descansar e ir para as bodas do Cordeiro com Cristo. E reinar com Cristo seria o descanso do trabalho na terra. Sim, está tudo se encaixando. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe.